Olá, todo mundo. Eu sou Vivi da Viola e hoje, de prof para prof, talvez. Hoje eu tô aqui com o Fred Pedrosa. E, gente, vocês sabiam que ele é da UFMG? Vocês sabem quem são os professores aí da musicoterapia do Brasil? Mas não é o caso hoje, né, Fred? Hoje você vai falar de outra coisa. Então vamos lá. Quem é Fred? Pergunta grande, né? É difícil falar sobre quem somos. Bom, mas de qualquer jeito, eu sou professor aqui na UFMG, né, da graduação em musicoterapia, da pós-graduação em música, da pós-graduação em neurociências também. Fui aluno e depois fui professor na FAP, também da graduação em musicoterapia. E sou músico também, toco viola, especialmente viola de samba de roda, né, que é uma viola machete, e contrabaixo num grupo de jazz. Bom, A então, estou gente muito tava rico rindo para aqui, ter você. a gente tava rindo aqui antes porque tem duas violas, mas é uma viola caipira e uma viola erudita. E ainda tem uma terceira viola que é a viola de coxo, mas não é nenhum dos dois aqui. Muito prazer, Fred. Muito grata por estar aqui. E eu vi que no GIMT você apresentou um trabalho sobre música e inteligência artificial. E aí, inteligência artificial, ela vai dar algumas coisas, alguns parâmetros, né? Um deles é o que é de bom e o outro é o que é de ruim. Mas eu vi que o teu trabalho é sobre o que a gente pode extrair de interessante e de bom. Então, se você puder dar um pouquinho do panorama do teu trabalho para a gente, vai ser bem legal. Ótimo. Eu vou fazer uma parte mais histórica só para poder, talvez, a gente chegar aqui em 2026 comigo na história. Bom, eu estava comentando, né, Vi, eu sou muito analógico, assim, né, eu toco contrabaixo acústico, eu toco viola, quer dizer, daqui a pouco, inclusive, eu tenho que sair para comprar corda. Bom, isso no contexto mais digital não é uma preocupação, né, a gente tem outras preocupações. E aí, durante o doutorado, bom, o meu mestrado foi sobre uma pesquisa etnomusicológica sobre viola caiçara, sobre o processo de ensino-aprendizagem, então outro contexto, e aí quando eu entro como professor aqui na UFMG, eu começo a me preocupar com a avaliação, porque é uma pesquisa recorrente aqui, né, de todos os professores, mesmo que não, quem já não pesquisa avaliação, já pesquisou avaliação, ou utilizou bastante avaliação, enfim. E aí, com esse desenvolvimento no doutorado, eu tive que fazer um aprofundamento em estatística. E, bom, métodos de inteligência artificial, principalmente os iniciais, eles são estatísticas não lineares. Uhum. E aí esse aprendizado foi super interessante, né, essa pontezinha, ao perceber que seria um próximo passo interessante me desenvolver nesse âmbito da inteligência artificial, justamente porque eu dei o boom do ChatGPT, né, que foi no final de 2022, início de 2023, Isso. e eu Uhum. achei que seria interessante me desenvolver um pouco nessa área também, até que depois eu fui entender que inteligência artificial são muitas outras coisas além de estatística, que é alguma coisa que eu acabei me apaixonando, se é que se pode se apaixonar por estatística. E aí, Sempre tem um nesse doido para se ano, apaixonar por estatística. A gente te entende, tá? Não tem problema. Esse ano então, eu acabei entrando para uma pós-graduação, né, na UFV, que eu ainda não terminei, estou no finalzinho, mas pensando em como automatizar processos de avaliação no contexto da musicoterapia, em especial, né, como a minha área de pesquisa em musicoterapia, é em especial avaliação, no contexto da saúde mental, mas a avaliação, pensar como ferramentas de inteligência artificial podem ajudar nesse sentido. Então, atualmente o que eu tenho pensado é são duas frentes, eu imagino que eu vou falar um pouco mais, mas sobre como que a gente consegue produzir avaliações em quais contextos, de quais formas e quais formas a gente não consegue de forma automatizada. Né? Tá. As avaliações, eu imagino, e até você tem um trabalho escrito sobre isso, que elas podem dar muito certo, mas elas também podem faltar dados ou alguma coisa assim por não ser um humano. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Tem, pois é. Olha, modelos estatísticos e modelos computacionais, no contexto humano, eles funcionam melhor se eles tiverem um modelo teórico
bem estabelecido para isso. Então vamos pensar assim, o modelo de personalidade hoje mais conhecido, mais utilizado, chama Big Five. Diz que a gente tem 5 dimensões de personalidade. Se a gente trabalha com essa modelagem, pensando nessas 5 dimensões de personalidade, a tendência é que esse modelo opere melhor. No contexto da avaliação da musicoterapia, a gente precisa pensar qual modelo estatístico a gente vai utilizar, baseado em qual teoria. Então, eu vou falar sobre um que eu estou começando a trabalhar agora, que são as avaliações Nordhoff-Robbins para a prática clínica, especialmente com crianças com autismo, né? Então, o modelo Nordhoff-Robbins, a abordagem Nordhoff-Robbins vai ter lá alguns critérios de avaliação. Então, resistividade, engajamento, interação. Quando a gente consegue modelar essas variáveis, né, cognição, interação, resistividade, comunicabilidade, aprendendo quais variáveis são essas, a gente consegue modelar a variação melhor. O problema é que a gente não tem tantos modelos teóricos bem estabelecidos assim, para automatizar esse processo. Interessante isso, né? Você falou do Nordhoff-Robbins. Até onde eu me lembro, parece que o Nordhoff-Robbins existe uma escala já de avaliação deles, né? Foi Existem baseada nela? exatamente, existem três iniciais, que são os objetos de estudo da professora Aline André, né, minha colega, desde a iniciação científica até no primeiro pós-doutorado, que ela está no segundo pós-doutorado. Ela veio traduzindo e utilizando esses instrumentos de avaliação nos contextos clínicos, né? E hoje uma das práticas clínicas que a gente tem, que é no laboratório de musicoterapia da UFMG, a avaliação utilizando esse instrumento. Então eu utilizei, na verdade, num estudo que é de prova de conceito, para verificar se esse trem dá certo, que ela gravou 2 sessões de um paciente inicialmente atendido na abordagem Nordhoff-Robbins e cortou essa sessão em 30 segundos. Então tem 30 minutos de sessão, cortaram em 30 segundos, que dá 60 cortes da primeira, 60 cortes da segunda, fez a avaliação de cada corte desse e depois verificou se esse instrumento era plausível do ponto de vista. Isso é de um paciente, ela fez de um segundo paciente sendo tratado na musicoterapia neurológica para verificar se esse instrumento conseguia avaliar tanto o paciente na musicoterapia neurológica quanto na musicoterapia neurológica. Bom, isso é uma tese, né? A gente desenvolve isso durante 4 anos. Sim. E eu imagino que de 30 em 30 segundos foi tempo. Porque, bom, você tem que prestar bastante atenção, enfim. E tem processos bem anteriores a isso. Mas, de qualquer jeito, o que eu fiz nesse momento até agora eu automatizei o processo. A partir da avaliação, a gente cria um score da avaliação de númerozinho que a gente avalia lá na sessão. Aí é possível criar um score, chama score fatorial, que é como se fosse o score real, é a tendência de limpar o ruído da avaliação. E aí eu fiz o levantamento, chama embedding. Eu peguei cada 30 segundos desse, fiz uma transformação vetorial. O embedding é como se ele ouvisse esses 30 segundos e entendesse, ou procurasse entender a relação sonora de cada trecho musical que ele conseguiu transformar. Fiz uma média desses 30 segundos, porque em 30 segundos tem música pra caramba, né? Assim, tem sons demais. E aí coloquei o modelo para prever quais desses parâmetros musicais indicavam esse engajamento, essa interação, que é a variável que o Nordhoff-Robbins, a escala Nordhoff-Robbins estava avaliando. Então, tive bastante sucesso, né? Assim, esse modelo previu, se eu não me engano, com 80% de acurácia a avaliação humana, mas aí quando eu coloco, a gente ainda não publicou esse estudo, então é algo em primeira mão. Quando a gente coloca para prever os scores de musicoterapia neurológica, ele erra bastante, aí ele prevê com 40% de acurácia. Isso é bem interessante, né? Porque no fim, musicoterapia neurológica e musicoterapia Nordhoff-Robbins são diferentes, o resultado sonoro é diferente. Então, viável, assim, é importante que ele erre mesmo, se estivesse acertando ia ser um problema. Aí realmente a gente parava para pensar, né? Mas que interessante e que legal. Quer dizer, eu tô até agora presa que você pegou um monte de pacientes que ficou cortando de 30 em 30 segundos. Mas, enfim.
É que dá muito. Treinar a inteligência artificial dá muito trabalho, meu Deus. Agora, é interessante isso, porque você está falando dos 40%. E a gente fica pensando, é um material humano, e ao mesmo tempo, esse material humano, a gente tem uma leitura simbólica, uma leitura mais menos concreta, e aí é interessante como é que a máquina faz isso, como é que você está fazendo. Entendemos os 30 em 30 segundos. E como é que a máquina será que vai fazer isso e vai ler? Ou você ainda vai precisar do humano? Onde você quer chegar, assim? Perfeito, essa pergunta é fantástica. Olha, deixa eu só voltar. São dois pacientes e foram cortadas duas sessões de cada paciente de 30 em 30 segundos. Não são muitos, ainda. A ideia é que sejam futuramente. O próximo passo é exatamente isso. Então, o ser humano é fundamental em toda a parte do processo, na verdade. A ideia, bom, o que a gente fez foi gerar essa transformação vetorial da parte sonora da sessão, e aí essa modelagem, que é uma modelagem até assim, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico antiga, ela foi desenvolvida ainda no século passado, Uhum. assim como eu. Eu. E essa modelagem, o que ela vai tentar fazer é verificar quais parâmetros desse som prevêem a escoragem humana. Então, o que a máquina está aprendendo, né, é quais parâmetros sonoros a gente considera, que ela mesma transformou, que a gente considera importante, que os humanos consideram importante. Mas existem várias questões que elas têm que passar por auditoria humana todo o processo, né? Então, a primeira é, seres humanos são diferentes entre si, independente de diagnóstico ou da ausência de diagnóstico. Então, é preciso treinar numa vasta base de dados para justamente a gente conseguir verificar se esse treino que foi importante, da inteligência artificial, que foi importante para um paciente, vai ser importante para outros também. Quais são esses parâmetros que, no geral, são importantes, quais que não são. E aí é uma coisa interessante, porque esses algoritmos, quando a gente coloca para aprender, assim, Uhum. tá aqui os dados, aprende. Muitas vezes esses algoritmos são chamados de black box, porque eles Uhum. aprendem, mas eles não informam exatamente para a gente como que eles aprenderam. E aí uma forma interessante de abrir essa caixa preta é justamente de fazer pesquisas para verificar quais que foram as relevâncias para cada modelo desse. Então, nesse caso que eu estava contando, né, sobre a prova de conceito que eu tenho feito agora, isso é super interessante. Para o contexto da musicoterapia Nordorf, as principais, os principais parâmetros que o Uhum. modelo utilizou para prever a escoragem humana foi a qualidade sonora da sessão de Nordorf, da Tá. sessão de musicoterapia Nordorf. Então tinha a Uhum. ver muito com a interação, nesse sentido. Ela não era, por exemplo, quantidade de notas por segundo, ou brilho apenas do som. Era mais a transformação do som. Estou falando de transformação, por exemplo, a transformação que a máquina faz da música que a gente faz analogicamente para o CD. Essa digitalização tem alguns parâmetros, e esses parâmetros foram importantes. Já na terapia neurológica, quando a gente abriu a caixa preta, o que foi mais importante foi a entrada do sinal sonoro. Isso é interessante porque muitas vezes a musicoterapia neurológica tem a ver com uma repetição, tem a ver com atividades, com técnicas muito específicas. Então, se a interação ali estava relacionada a eu fazer e você fazer junto comigo, quanto mais junto, mais interessante. Algo nesse sentido. Né? Lembrando que assim, esses processos são complexos e eu estou sempre tentando fazer uma tradução de uma forma mais simples e correndo o risco de ser um pouco simplista nesse sentido, mas acho que é importante dar a ideia geral do processo. Né? Tem que começar, né? De algum lugar tem que começar. Você já me gerou três perguntas aqui. Três. Não sei nem onde começar. Vamos lá. Bom, tô até anotando tudo aqui antes de eu me perder. Eu andei lendo bem recentemente que cérebros neurodivergentes são mais difíceis de captar dentro da inteligência artificial, tá? Não sei se você quer que eu fale mais ou menos o que eu percebi dessa frase aqui, mas a outra seria
Você falou muito dos parâmetros do som e da música, que é uma coisa que eu gosto muito de usar. Principalmente porque eu adoro uma vibroacústica, né? Então, os parâmetros do som e da música eu acho que também estão, percebi que estão muito dentro aí. E me gerou uma curiosidade também, se instrumentos diferentes gerariam 30 segundos diferentes aí. Quer ir com calma ou dá pra Eu colocar vou tudo? tentar abarcar, que se alguma coisa me passar despercebido, a gente Se retoma, quiser, pode a ser? gente fatia Corta de ou 30 vai. em 30 segundos. É, que eu já adorei. Já adorei o parâmetro aí. Bom, vamos lá. Eu hoje sou um dos líderes, né, o vice-líder do laboratório, onde a maior parte das pesquisas que a gente fez fazem parte assim, da análise de dados e tal. O laboratório chama Centro de Estudos do Gesto e da Expressão Musical. Esse laboratório é interessante porque, no fim, gesto no contexto musical ele pode ser meio que tudo, né? Então, a gente pode pensar numa análise de musicoterapia a partir de vários âmbitos, inclusive sobre o âmbito mais cerebral, por assim dizer. E aí é interessante, e aí que eu seja né, do campo das neurociências, mas atualmente, como eu contei para vocês, eu era da etnomusicologia, né, até anos atrás, eu não sou tão conectado às pesquisas específicas sobre o funcionamento Tudo bem. Uhum. cerebral. Mas eu acho que, e aí eu acho mesmo, assim, né, não tenho tantos parâmetros científicos assim, para apontar, que esse funcionamento divergente, ele é super importante para a gente. Né? No fim, a nossa prática musicoterapêutica ela é muito ancorada na clínica com pessoas autistas. Então, entender o funcionamento dessa produção, né, que tem também cérebro, mas que também tem o corpo das pessoas, tem essa habilidade delas também. Isso é super interessante. Agora, para o que eu faço mais atualmente, nesse momento, tem mais a ver mesmo com a interação musicoterapêutica. E aí eu volto um pouquinho, só para dizer assim, um aluno da FAP, que agora acabou de formar, inclusive fez uma revisão super importante, e a primeira revisão específica sobre musicoterapia e inteligência artificial. Estamos fugindo o primeiro nome dele, mas é Rinaldi, o último, eu lembro mais do último nome que eu cito, né, em texto. Uhum. É um texto que é bom, que qualquer um pode entrar em contato comigo para pedir, mas eu acho que é fácil de achar no Google. E ele vai levantar os desenvolvimentos que tem em musicoterapia e inteligência artificial. E Uhum. existem poucos desenvolvimentos da prática clínica mesmo. E eu acho que essa é uma notícia interessante. Sim, Para mim é uma notícia boa. Eu acho que a prática clínica tem a ver com a interação, com o vínculo sim, entre paciente e sim. terapeuta. E eu acho que a inteligência artificial pode ajudar a gente como um auxiliar, como a mais, não como substituição. E pesquisadores, no geral, tendem a querer fazer ferramentas que utilizam a música para poder fazer, por exemplo, uma regulação emocional em algum contexto, lá, antes de provas. E aí, por isso, essas pesquisas, ainda que a galera coloque o nome de musicoterapia, elas acabam sendo mais de música e medicina, por assim dizer. Uhum. Dentro do contexto prático da musicoterapia mesmo, existe, que eu conheço, pelo menos, uma pesquisa que eu diria que ela ainda que não seja clínica, ela é importante para a musicoterapia, que é da Felicity Baker, uma das pesquisadoras principais, ela A Felicity desenvolveu, Baker, ela é muito da música, né? pois é, Muito mas da ela composição, é. Ela tem um bocado de trabalhos interessantes, assim, né, em É. vários âmbitos. E esse é um aplicativo que ele monitora as atividades das pessoas, das atividades bioquímicas, por assim dizer, para quando essas pessoas idosas entram em agitação, por exemplo, Uhum. os cuidadores poderem colocar músicas relacionadas Uhum. a esse idoso, né? Então, que tem a ver com a história dessa pessoa e tal. E aqui ela conseguiu, o estudo mais atual, conseguiu uma diminuição estatisticamente significativa de agitação dessas pessoas idosas. E é interessante porque a musicoterapia, ainda que tenha evidência de eficácia com a população idosa, ela não tem evidência de eficácia sobre a agitação dessas pessoas. Tem sobre Sei. parâmetros de humor, enfim, sociabilidade em especial, mas
aí, nesse sentido, eu acho uma coisa super interessante. E não é a musicoterapia clínica, né, essa pesquisa. A gente poderia dizer que é uma musicoterapia Música e indireta. conforto? É, algo por aí, assim. Mas aí, retomando, bom, sobre o cérebro, existe algumas pesquisas que vão fazer essa interface humano-computação. Então, assim, as pessoas vão mapear qual parte desse funcionamento do cérebro, né, quais ondas sonoras vão ser relacionadas às músicas e como utilizar essas músicas para, por exemplo, reduzir aí comportamentos agressivos ou, enfim, melhorar o humor. No geral, tem a ver com humor e afeto, essas pesquisas. Uhum, uhum, E aí, ou seja, eu acho que ainda que o funcionamento cerebral, né, neurológico, de uma forma mais geral, seja divergente, o que a gente precisa fazer é entender, para nós, né, musicoterapeutas, isso vai ser interessante de pensar como isso vai funcionar na prática clínica, ou uma musicoterapia mais comunitária, né, como que isso vai funcionar no ambiente mais aberto. Para a gente, a interação é mais importante do que, no geral, né, falando para a comunidade. A interação tem mais a ver com o processo do que a música sozinha. Ainda que a música sozinha, se eu posso falar assim, ainda seja super importante também. uhum. E é uma coisa, e a minha pesquisa nesse âmbito, Vivi, ela partiu justamente desse ponto. Eu não sou da acústica, mas quando terminou o doutorado, que bom, doutorado a gente termina com mais dúvidas do que certeza. Enfim, e aí eu estava pensando, a gente avalia, ou a gente mesmo avalia os nossos pacientes, ou os pacientes se autoavaliam, que é o instrumento que eu desenvolvi, mas a gente nunca está avaliando exatamente o resultado sonoro da sessão. Uhum. E eu saí com essa inquietação, assim. E aí que eu comecei a tentar perceber, assim, será que dá para fazer uma avaliação do resultado sonoro? E aí não quero entrar no contexto do belo, sabe? Assim, tipo, Sei. às vezes o resultado da sessão sonoro não é belo, é um Então, é barulho. o belo perigoso, né? Perigoso na musicoterapia. Eu não tenho nada a ver com isso. Assim, se quiser pensar, beleza, mas assim, não é a minha área. Mas eu queria saber se esse resultado sonoro, se ele pode nos dar pistas sobre o desenvolvimento dessas pessoas em sessão. Essa foi a minha inquietação Uhum, especial, sabe? uhum. Olha, eu tô achando Bom, fantástico a sua pesquisa. Meu Deus! obrigado. Fantástico, tô adorando. Bom, você me perguntou sobre o cérebro, Não, então, você tava pediu falando essa divergente. curiosidade do cérebro, mas eu entendi, e já tinha entendido, na verdade, era só para ver se estava juntando Lé com Cré, na verdade. Eu já tinha entendido que o que você está fazendo. A gente entende mais de neurodivergência, né, no final das contas. Acaba trabalhando mais com eles tal. E entendi que era isso, que você está trabalhando com isso e já tinha esses parâmetros. E aí me deu a curiosidade também de se você está fazendo isso numa sessão, se você estava separando por instrumentos e tem que pegar instrumento por instrumento a cada 30 segundos, ou o geral já dava, né? E eu Mas entendi é também que você bom, estava trabalhando com esses parâmetros do som, intensidade, altura, duração e timbre e tal. perfeito. Nesse momento, as interações que eu analisei é uma musicoterapia mesmo acontecendo na prática clínica. Então, no contexto da musicoterapia Nova ou músico centrado Eu ia naqueles falar da música atendimentos. centrada também, porque acho que vocês estão bastante junto, né? Pois é, eu na verdade A Marina, eu sou mais, sei desse lá. âmbito exatamente porque a Marina é uma das pessoas que atende o paciente, né, Uhum. que eu estou analisando, então tem esse enlace ali, né, do campeonato da fraude e da música centrada. E aí é da qualidade daquela interação ali mesmo. Assim. Então a sessão tem um teclado, se não me engano, um violão e canto, e são a musicoterapeuta e o paciente sentados no chão produzindo uma música. E o outro vídeo da musicoterapia neurológica, que é a professora Verônica atendendo, inclusive, e aí tem esse paciente que é um outro paciente, na verdade, junto com ela, fazendo algumas dessas técnicas de musicoterapia neurológica. E aí, se eu não me engano, nos vídeos da musicoterapia neurológica tem violão e voz apenas, e essa interação com esses exercícios. Veja,
no primeiro momento eu achava que eram os parâmetros musicais que eu deveria Aham. justamente aprender a lidar com isso. E existe uma área da computação que chama MIR, que é MIR em português, em Mir, mineirês. M-I-R. MIR. O MIR significa Music É bem Information mineiro, né? Retrieval. Mir. MIR. Recuperação de informação musical, que é o campo da computação da música. E aí Uhum. eu comecei a entrar em contato com o pessoal aqui da ciência da computação, e aí eu até descobri que existia um professor que estava trabalhando com isso, Olha. e hoje a gente tem um grupo junto, chama Mosaic, inclusive, que é um grupo com o pessoal da ciência da computação e o pessoal da música, trabalhando em conjunto. É, e aí eu fui querer entender quais desses parâmetros musicais eu consegui levantar, porque assim, Uhum. eu sei que a computação, no fim, pode ajudar muita gente, mas imaginava que tinham restrições ali, que tudo tem restrições. Né? E aí eu fui entender que existem parâmetros originais que são do âmbito do Music Information Retrieval. Então, por exemplo, essa onset detection, que é um campo que o pessoal fala muito em inglês, vocês me desculpem. Tem a ver com onset detection, tem a ver com quando que começa a nota e o quanto a computação consegue perceber que essa nota começou. Isso é super importante, por exemplo, porque para gravações, nessa plataforma que a gente está utilizando, por exemplo, tem um supressor de ruído. Então ele fica mutado. Quando ele percebe que eu vou começar a falar, ele abre um portão Aham. para poder captar minha voz e capta o ruído ambiental. E a Então série quando harmônica eu também, acabo né? Provavelmente série harmônica junto, etc. tem recortes também dessa série harmônica. E aí ele vai e fecha esse portão. Ondas sonoras são contínuas, né? Elas não são Então. fragmentadas. A Uhum. computação precisa achar um jeito de fragmentar, porque tem que transformar isso em dados numéricos. No geral, a computação trabalha com dados numéricos. Então, quais eram esses parâmetros musicais importantes de avaliar? Era uma preocupação inicial, Intensidade, né? né? Porque intensidade, tem uma representação harmônica também, tem um tipo de representação que é do som de uma forma geral, que chama MFCC, que eu nem sabia que Uhum. existia. Então, no primeiro momento, eu fui entrar em contato com esse professor de ciência da computação para eu ser aluno dele. Aí, calhou de, na época, ele estava formando esse grupo e falou assim, olha, vem fazer parte desse grupo, apresenta o que você tem feito em pesquisa e vamos trabalhar junto. Depois eu fui aluno da disciplina dele também. Mas o que acontece é que nesses últimos anos, a partir de 2017 em especial, com o desenvolvimento de um algoritmo que chama Transformers, eu acho isso interessante porque o nome do artigo que saiu esse algoritmo é uma referência a uma música que é Love's All You Need, né? Dos Beatles, o artigo chama Attention is All You Need. O que esse algoritmo faz, que é o Transformer? Ele consegue verificar uma palavra no contexto que anteriormente era uma coisa que a computação da linguagem natural tinha muita dificuldade. Então, por exemplo, essa percepção da palavra no contexto não conseguia diferenciar a palavra manga se a gente estava falando sobre árvore ou se a gente estava falando sobre camisa, por exemplo. E aí, a partir do desenvolvimento desse algoritmo, a computação consegue atribuir números diferentes, por assim dizer, uma representação numérica diferente para a manga, dependendo do contexto. E aí, avançando, o que é importante para a gente é que, uns passos posteriores, essa tecnologia foi trazida para a música. Então, entender esses aspectos que a gente estava falando, os parâmetros musicais, a intensidade, quando começa a nota, o brilho, as características harmônicas, que é possível também fazer essa transformação, entendendo o contexto. E aí, quando faz essa transformação desses parâmetros no contexto, essa transformação tem um outro nome, que chama embedding. Então, para alguns contextos, nesse caso, nesse pequeno estudo de caso que eu fiz, para o contexto da musicoterapia músico-centrada, esses embeddings são mais importantes, porque eles estão falando dessa transformação, desses critérios, desses parâmetros sonoros já transformados. Para a Tá. musicoterapia neurológica, os parâmetros mesmo, sem a transformação, foram mais importantes para poder. Eu fiz essa batalha para verificar se os parâmetros crus eram mais importantes para prever o desenvolvimento ou se era a transformação já por inteligência artificial. Aí ficou Olha. difícil, né? Não, ficou legal pra caramba. Sempre tem mais o que fatiar do som, a verdade é essa, né?
E Quando, transformar também, né? quando você acha que fatiou tudo, sempre tem alguma coisa atrás para fatiar. Bom, em suma, assim, não é exatamente o instrumento musical ou os instrumentos musicais. Em suma, Exatamente. o brilho, o que tem atrás, traduzindo para o português, seria isso, o que você está vendo para fazer essa pesquisa, que já, eu penso diferente, eu penso já chegou nos 40% e não ainda está nos 40%. Eu sou a do copo meio cheio. É, quando você já chegou nesses 40%. Então, tem coisas muito interessantes aí que dá para ver desta criança ou desse adulto que está no Northrop Robbins, né? E de repente pode passar para outros lugares e outras técnicas, né? E isso talvez seja uma coisa interessante você falar, se não que uma só não dê trabalho suficiente para você para uma vida inteira do Northrop Robbins, mas você pensa se tem jeito de expandir, por exemplo, para outros horizontes, outros patamares, assim? Perfeito, é exatamente isso. É, as perguntas são fantásticas, Vivi, muito obrigado. É, é exatamente esse o Pode ponto, né? A reclamar gente se eu passei da pergunta. Não, é exatamente isso. Porque a gente faz o que a gente precisa fazer primeiro, bom, para começar é ter uma ideia, né? E aí testar para ver se essa ideia é plausível, se ela faz sentido. Como a gente não trabalha exatamente com algo farmacológico, é Uhum, preciso passar por comitê de ética, claro, né? Assim, esse material que eu tenho uhum. trabalhado é um material que tem liberação do comitê de ética, para assim dizer, Sim, claro. mesmo porque você está numa universidade pública, tal, então a ética Exatamente, tá exatamente, é ali. super importante. Agora, beleza, a gente teve essa ideia, e aí depois, o passo seguinte é provar que essa ideia faz algum sentido prático, Uhum, né? Então, uhum. num primeiro momento, por sorte, a gente já tinha essas bases de Por dados já. sorte, é ótimo. É porque, assim, Ui, depois que você tem a ideia, se você tiver sorte, você já tem algum material bruto para trabalhar. Então, a sorte mínima, exatamente, né? é bem por aí. Como a Aline já tinha levantado esse trabalho, né, já com a base de dados do doutorado dela, eu consegui verificar que a ideia era plausível, mas que quando eu transferia de uma sessão para outra, a gente tinha perda. Isso chama prova de conceito. Que isso é Uhum. interessante. Então agora, os próximos passos têm a ver justamente com esse processo que a gente chama de generalização. Como eu vou Uhum. fazer para que esse algoritmo que eu treinei, né, para essa sessão, para esse paciente específico, generalize bem para outro em outro contexto? Ou será que eu vou precisar fazer um só para músculos centrais, outro só para musicoterapia neurológica, enfim? Agora é exatamente esse o processo que a gente começa a entrar agora. Mas a onda sonora e o NFCC você já achou? Ó, Exatamente. Bom, o né? material Já bruto. vamos conversar que, né? Exatamente. O material bruto, que é a parte musical da sessão, por assim dizer, eu vou ser um pouco mais rigoroso, que é a transformação computacional do aspecto musical da sessão, funcionando como um substrato para poder fazer uma análise automática, isso já está funcionando, pelo menos. Que é a Então, ideia, né? a outra metade do caminho é só meio que ter mais 30 segundos de trabalho. De muitas pessoas. De muitas pessoas diferentes, em sessões diferentes. E aí agora que entra o copo vazio, por assim dizer. Tá. Não é negativo, não estou querendo dizer no Não, eu aspecto entendi. É negativo, é o tanto que que a falta gente. chão, claro. A gente está no pioneirismo, Exatamente. né? Aliás, Exatamente. parabéns por isso. Obrigado. Bom, eu não tenho notícia de outro âmbito, de outra pesquisa que seja feita nesse sentido. Isso não é um grande mérito, porque no fim, se tem mais pessoas fazendo coisas, é mais legal porque a Uhum. gente tem a possibilidade de trocar, né? O que eu me lembro, assim, de chegar perto, bom, tem a Bia Gontijo na UFG que não tem a ver com o que você está fazendo. Ela também fatia muito, muito, muito som, porque ela está chegando numa frequência que estoure células de câncer. E é uma pesquisa maravilhosa. É Muito legal, maravilhoso. né? Faltam marcadores de célula, etc. A gente sabe de tudo isso, mas assim, eu trabalho com vibroacústica, ela trabalha com frequência tal, e você está ligando a inteligência, acho que tá por aí mesmo. Se soubermos de alguém, a gente já vai caçando as pessoas por aqui. Não, legal. Eu acho que a gente tem exatamente isso, assim.
como musicoterapeutas são poucos, a gente tende a fazer pequenos nichos. E eu acho que o caminho é o contrário. Eu estou sempre em contato com o pessoal aqui, pelo menos, né, na UFMG, da ciência da computação e da psicologia, são âmbitos que eu estou sempre circulando, porque eu Aham. acho que a gente precisa fazer um conhecimento interdisciplinar. Então, veja, se o pessoal da ciência da computação já desenvolveu um bocado da computação nesse âmbito musical, eu acho que é muito melhor para mim que o meu trabalho seria, e tem sido, achar uma ponte para a gente, né? Pô, Como se que a eles gente já pode... acharam metade do caminho da música, pra que que você vai quebrar pedra de novo, Exatamente. né? Então, Aí eu acho que o já trabalho da parte Bia do foi... pressuposto dali pra já chegar e engajar, né? Pelo amor de Deus, já pensou? Mas é importante a gente fazer essas parcerias. Bom, como eu estou falando para vocês, isso tem sido só possível, né, Vivi, por conta de parcerias, né? Inicialmente aqui com os meus colegas, né, com a Aline e com a Marina, depois com o pessoal da ciência da computação. A Aline eu também já trabalhamos com o laboratório da psicologia aqui que chama Laico, do professor Cristiano, enfim, isso é uma rede, né? A gente não faz nada sozinho, por Uhum. sorte. Por sorte é ótimo. Por sorte é ótimo. E falando nessa pesquisa, claro, a gente tem uma pesquisa de doutorado e você, claro, já é doutor. Mas quando a gente tem um doutorado, a gente só quer terminar, né? Ponto. Você só quer terminar e acabou. E agora, olhando para trás e olhando para tudo isso que você está construindo e dando aula ali, onde você acha que essa pesquisa pode chegar? Vírgula, apesar que a gente já está conversando, se pode ir para outros campos da musicoterapia, etc. Mas na tua cabeça, assim, como um criador de IA, vamos dizer, de 30 segundos, onde é que você Pois imagina é, que essa tua pesquisa vá, assim? Seu e filho. é um segundo filho. Eu Uhum. acho que essa. Bom, eu já acho que a maior vocação do desenvolvimento da gente aqui na UFG é o desenvolvimento de avaliação. Eu tenho essa sensação e me parece que ela é compartilhada com os meus colegas, ainda que sejam em âmbitos diferentes. Né? Por exemplo, no doutorado eu desenvolvi uma avaliação para atendimento de musicoterapia em grupo no contexto da saúde mental pública, né? Uhum, Que uhum. é outra coisa. Aliás, tem Mas algumas avaliações que saem daí do celeiro da UFMG, né? Tem você, tem nós, Renato, não deixa eu me pensar lembro, tem aqui, eu Igor acho também fez, que não me lembro. o Igor, eu acho que o Igor é o único que não criou ou traduziu, mas Porque ele utilizou estava trabalhando bastante. com outros, com pessoa surda e era sinestesia, tal. Ele tem umas outras frentes também, Isso. né? Pois, eu tenho a impressão que o trabalho dele não é sobre avaliação, mas é também tecnológico, né? Tem um Aham, desenvolvimento aham. de um software aí, mas eu não tenho convicção de que ele não tenha trabalhado junto na criação de alguém, mas de algum instrumento. Mas de qualquer jeito, essa é a nossa. Bom, é a cereja do nosso bolo, por assim dizer, do ponto de vista de desenvolvimento de pesquisa. Uhum, E atualmente, já nesse âmbito, eu acho que é o que a gente tem feito mais. Assim, estou falando no plural, porque, bom, não é um desenvolvimento só meu, né? E eu acho que o principal impacto desse desenvolvimento, né, desse momento agora, de pensar numa avaliação automatizada, e aí, portanto, né, com a inteligência artificial, é justamente de avançar um pouco sobre o que a gente considera como avaliação. Né? O Gatinho, junto com o Aldo, tem lá um acrônimo que ele vai dizer, informar como que a gente pode fazer avaliação, né? é, Que é o com Previmos. revisão... não, não, chama Pô, Riot, revisão, entrevista, observação e teste. Teste é uma das formas de fazer avaliação em musicoterapia segundo esse pensamento. E o aham, que a gente faz aqui são testes, no fim. sim. A ideia dessa avaliação é que a gente não faça o teste, que ele seja automatizado. É lógico que na cadeia toda de produção sobre isso tem um ano em toda a ponta e a ideia é que seja auditorado, por assim dizer, né? Que a gente não seja uma avaliação que ela aprendeu a fazer de qualquer jeito, mas eu acho que o principal âmbito de desenvolvimento é pensar numa avaliação que acontece recorrentemente e também nos libera um pouco para pensar outros âmbitos da própria musicoterapia, dos próprios atendimentos, né? Assim, a gente estava conversando, é muito comum em práticas clínicas, especialmente com pessoas autistas, que se entra e sai um paciente de 30 em 30 minutos, né, da sessão, e é uma correria, então como fazer esses Isso quando eles não registros? colocam 10 na mesma sessão?
Pois é, então, bom esse comentário, Vivi, porque esse é um limite importante. Eu estou fazendo esse desenvolvimento de sessões um a um fisioterapeuta, um paciente. Uhum. Eu ainda não comecei, e não sei se algum dia vai dar tempo de fazer, de pensar em sessões de mais do que um paciente e um fisioterapeuta, sabe? Sei. A qualidade sonora desse grupo. Porque aí eu vou estar falando sobre a qualidade sonora, né? Sobre o que a resultante sonora desse grupo Uhum. pode nos dizer. De qualquer jeito, essa é uma coisa que eu não estou fazendo, isso é um limite importante de pensar. Não sei se eu te respondi, se você quer me perguntar É, mais a alguma. gente falou, mas foi um pouquinho, porque era onde você imaginava chegar na verdade, Ah, né? sim. Bom, então o que eu imagino chegar é exatamente um processo de musicoterapia, de avaliação de musicoterapia que ele seja menos custoso para, enfim, melhorar a nossa saúde mental enquanto musicoterapeutas clínicos, né, quando for o caso. E aí, nesse processo, já de saída, quando a gente verifica que para a musicoterapia neurológica a gente tem parâmetros musicais importantes e para a musicoterapia rodafóbica ou musicocentrada, eu estou falando ou porque eu não tenho certeza como está bem na tese da linha, que eu sempre vamos escrever musicocentrada. Uhum. Enfim, lá são outros parâmetros, a gente já tem uma discussão teórica muito importante a ser feita aqui. Né? O que difere essas sessões do ponto de vista da resultante sonora. Só isso já dá aí umas 3 teses, né? Nossa Só de Senhora, pensar. Nossa Senhora. Eu acabei de lembrar, você estava falando, é só voltar volte três casas. É, a gente estava falando de pessoas que trabalham com tecnologia, a gente não pode esquecer que Marcelo Serrato, aqui em São Paulo, ele automatiza as avaliações, né? E, aliás, faz isso com uma excelência absurda. É, E o Roger também, né? Foi bom o de falar Roger sobre Carrer, que trabalha muito, a gente trabalha bastante junto, ele também adora uma tecnologia, né? Mas que legal que você já está vendo outras possibilidades e abrindo outros campos, outros parâmetros, né? Outras frentes, mas sempre tem assim o idealizador sempre olha para frente, né? E aqui a gente meio que está encaminhando para o final, e agora eu vou para o outro lado, assim, se eu devo fazer alguma coisa, o que será que eu não devo fazer? Tipo, será que eu devo colocar uma avaliação na internet ou fazer uma música de 8 horas dessa pesquisa da Felicity Baker para criança escutar? Bom, E aí? quando a gente fala sobre inteligência artificial, né, esse tem sido um momento muito importante sobre discussão ética. Me foge agora o nome, mas existe uma pesquisadora brasileira que ela inclusive produz vídeos em inglês, falando justamente sobre vários critérios, vários problemas éticos que a gente tem passado. As revistas científicas têm cada vez mais criado esses critérios sobre como utilizar a inteligência artificial. As universidades agora estão deixando isso cada vez mais pontuado, como usar a inteligência artificial para Inclusive em artigo, produção. né? Artigo agora você tem Exatamente. que pôr como é que chama? A carta de eu usei ou não usei, esqueci. E declaração de uso, É né? declaração. E eu acho que é importante que a gente pense isso sobre a nossa prática clínica também, não só clínica, né, mas no geral, por exemplo, essa ilustração que você nos deu, né, esse exemplo, Vivi, é super importante. Assim. Ferramentas de inteligência artificial abertas, essas, assim, né, como Gemini, Claude, ChatGPT, eles aprendem com os nossos usos, ou seja, é possível até que você selecione uma parte lá para que ele não retenha as informações que você coloca. Eu não tenho convicção, aí é da minha paranoia, não é da realidade, de que ele não vai reter. Porque Uhum. uma parte importante dessa janela de uso gratuito desses instrumentos, dessas ferramentas de inteligência artificial, que eles aprendem. É gratuito para a gente, porque ao usar, a gente está trabalhando para eles. Então é uma troca, né? Uhum. Eles aprendem com a interação com a gente coisas importantes. Então, um aspecto super importante se vai discutir algo com o ChatGPT ou com o Gemini, que se ache lá na plataforma onde se retira a parte de apreensão. Eu ainda faria muitos outros cuidados, como, por exemplo,
retirar o nome original das pessoas, não deixar qualquer outra forma de identificação, se vai fazer essa discussão. Eu acho que é mais legal fazer uma discussão com o supervisor sobre a prática clínica, é mais interessante, mais legal do ponto de vista jurídico, inclusive, né? Tem um outro aspecto também, que é de geração musical, né? Hoje a gente tem duas plataformas que geram, a gente pode gerar, eu acho, 2 ou 4 músicas por dia. Elas são realmente muito boas, assim, nessa geração, né? Se a gente utiliza lá, chama o Suno e o Udio, são as duas que eu conheço. Tem uma outra que chama AI Song Generator. Eu não ganho dinheiro por nenhuma delas, estou falando assim, elas existem, Não, independente de eu falar ou tem não. algumas aí, tem. A gente Algumas. consegue fazer uma música muito simples, uma música muito interessante do ponto de vista, inclusive, de qualidade sonora mesmo. Nem sempre assim, uma grande música, mas de forma muito rápida. Então, às vezes a gente quer produzir uma música de finalização de sessão muito rápida, a gente vai lá, faz um versinho, coloca e aí, beleza, a gente tem a gravação lá. Eu acho que existe também cuidados aí sobre como a gente pode fazer a utilização dessas ferramentas, né? Porque uma possibilidade, por exemplo, é colocar um pedacinho de áudio dentro dessa plataforma, subir e pedir para ela arrumar para a gente coisas. Não acho interessante fazer isso, novamente, porque são dados sensíveis, são dados enfim, da interação, especialmente se a gente não tem qualquer registro, não passou por qualquer comitê de ética, ou que a gente não tem, enfim, a assinatura dos pais dessa criança ou da própria pessoa para subir esse material lá. E, por último, eu acho interessante pensar que as ferramentas de inteligência artificial, no âmbito mais geral, né, mas essas mais robustas, maiores, assim, Suno, Udio, Aston Generator, ChatGPT, Gemini, elas são treinadas com o que tem de mais na internet. Então, a grande tendência dessas ferramentas é que elas gerem a média da internet. E a média das interações da internet, especialmente nos últimos anos, ela tem sido muito raivosa, né? Assim, com muitos preconceitos, misógina, machista, racista. Então, Meu assim, é Deus, a muito... média da internet. Pois então. Então é importante que a gente considere que essa interação, quando a gente conversa com o ChatGPT, em muitos âmbitos, de uma forma muito simplista até, mas é sempre legal de considerar que a gente está conversando com a média da internet. Não é só isso, claro, e é possível que a gente faça um treinamento interessante das ferramentas. Mas se a gente pede, por exemplo, para fazer uma música caipira, o Suno vai gerar um counter, porque, bom, ele foi treinado, a maior parte, quando ele traduz, né, a gente escreve música caipira, para começar ele vai traduzir para inglês, não existe caipira em inglês, ele vai tentar aproximar do caipira que ele tem lá na base de dados. Vai Ele lá vai fazer pro um counter. Corn Belt, lá em cima. Exatamente. Então é sempre importante considerar, eu acho que essa é a coisa mais importante, assim. E se a gente precisa de utilizar alguma coisa mais específica, como é o caso de um TCC que eu orientei aqui, ele está publicado na Revista Brasileira de Musicoterapia, que é sobre musicoterapia com mulheres negras, é importante que a gente faça um ajuste desse modelo. Nesse caso eu fiz um ajuste mais CDE-fão, assim, mais com programação e tal, mas hoje é possível fazer esse ajuste de forma mais interessante, para que ele não reproduza tantos preconceitos. E, por último, utilizar ferramentas adequadas. Tem uma que chama Notebook LM, por exemplo, que ele se aproxima de um RAG, que a gente coloca lá textos sobre a área, então falar sobre musicoterapia com mulheres negras, como é o caso, a gente alimenta essa ferramenta com textos adequados sobre isso, e aí vai conversar, porque ele foi treinado com aquela forma de pensamento. Então, assim, eu acho que a ética, nesse momento, é algo super importante relacionado ao contexto da IA. Muito bem, pois é, porque de repente, assim, para falar assim, a minha preferida de internet, tá? Escute 8 horas de binaural para você ter hiperfoco, superfoco e superdotação, inteligência. Ai, que lindo! Eu fiz uma pesquisa, tem 1,5 milhão de obras, isso em 2022 tinha 1,5 milhão de obras de 8 horas disso aí. Bom, Vivi, a gente não pode deixar de pensar que a gente é um campo que deve ser
endossado pela ciência. Então, assim, a gente pode ter as nossas convicções pessoais, mas no encontro com outras pessoas, no âmbito da saúde, a gente tem que saber o que se tem desenvolvimento, né? Será que existe, de fato, evidência de que escuta de 8 horas de música binaural? Sabe? Eu acho que isso é algo É, muito importante. Assim. os próprios pesquisadores da primeira, tá? Porque tem um monte de pesquisa de binaural. Não a binaural do estúdio, porque a binaural que a gente está falando é aquela que, por exemplo, você pega um Lá natural desse lado e um Lá sustenido desse. É óbvio que quando você vai remontar, o cérebro vai remontar, você tem que ter um pouquinho mais de. Mas os próprios pesquisadores da eles já meio que derrubaram a própria pesquisa. E aí tem um milhão de coisas. Mas essa é legal. E assim, e ainda assim eu vejo daqui a pouco a minha gata que está dormindo aqui do lado, falando que fez avaliação de um autista em cima da pesquisa de Fred Pedrosa. Olha que bonito. Mas é isso, né? Então a Bom, internet é uma terra sem lei, daqui a pouco eu espero que não. Mas olha, queria saber se você quer dizer alguma coisa pro pessoal. Claro, a gente fez piada, a gente falou e. Nossa, eu tô encantada com a tua pesquisa, tô amando a pesquisa. E saber se você quer dizer alguma coisa pro público aqui, pro pessoal, antes de encerrar. eu acho que essa conversa toda que a gente teve, eu acho isso sempre muito interessante. Ao se falar sobre algum aspecto da musicoterapia, a gente acaba falando sobre toda ela, né? A gente falou aqui sobre abordagem, sobre cuidados éticos, sobre a própria prática no sentido mesmo de clínica, né? O quanto que é não saudável atender pessoas de 30 em 30 minutos, enfim. Mais sobre o âmbito mais específico, né, da nossa conversa, sobre desenvolvimento de inteligência artificial e musicoterapia, a gente está em franco desenvolvimento, né, assim, mesmo no contexto da IA, a música é a última que se desenvolve, assim, costuma se desenvolver primeiro em texto, depois em imagem, vídeo, e aí chega em música. Então, existe um desenvolvimento posterior depois que é para a musicoterapia. Tenho a impressão Uhum. que nos Estados Unidos tem algum desenvolvimento acontecendo importante. Em Singapura, alguns pesquisadores têm feito alguma coisa interessante. Na China são vários. A maior parte das pesquisas são feitas nesse âmbito na China. Mas aqui no UFMG a gente é um âmbito, tem um espaço que tem desenvolvido, então pessoas que têm interesse podem entrar em contato comigo, com os colegas aqui mesmo, pelo Instagram, que é ufmg.musicoterapia, se não me Qual que é engano. o seu Instagram? É o Meu Insta é FMG. pedrosa. Oi? Qual que é? O FMG ou o seu pessoal que você quer aqui? Como é que é? O Instagram da UFMG é musicoterapia.ufmg. Tá. O meu é pedrosa.fred. E, bom, Depois a pode. gente coloca na descrição aqui do vídeo, não se preocupa, tá bom? E eu quero Muito bom, pode agradecer. entrar. Pode entrar em contato com ele ou não, tá, pessoal? Não é para falar de 8 horas de anamnese ou alguma coisa assim. Esse de 8 horas de, assim, é um negócio fantástico. Mas eu quero agradecer muito, Fred do céu, que pesquisa linda, maravilhosa, muito grata por isso, por você ter trazido esse pioneirismo, né? De você trazer uma avaliação, de repente, de fatiar 30 em 30 segundos de dois pacientes. Meu Deus, 4 sessões fatiadas de 30 em 30. Parabéns por esse trabalho, não por isso, claro, mas pela ideia em geral, tal. E vamos seguir em frente. E quem sabe uma próxima, né? Porque isso dá um pano pra manga. Ô, Vivi, Muito. antes de a gente terminar, deixa eu só deixar um agradecimento enorme à professora Marina, à professora Aline, que são meus colegas aqui, ao professor Cristiano do Laico, o professor Flávio, o professor Lucas, que são da ciência da computação, pessoas que estão sempre trabalhando, e as alunas de iniciação científica, Yasmin, a Su, que tem me auxiliado bastante nesses desenvolvimentos por aqui também. Queria agradecer ao banco e agradecer a você também pela oportunidade de falar. Muito obrigado. Isso aí, muito grata, grata por toda essa iniciativa, a todo o pessoal que você falou, e iniciativas da UBAN, e pessoal que está com a gente também. Darda, Leonardo, Luciana, a Silene, o Lucas, e tem o Eduardo e mais um monte de gente aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima aí. Nos vemos. Até mais. Obrigada.